Oi pessoal, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você estava com saudade? Tem um tempinho que eu dei uma sumidinha, né? Dei uma sumidinha, mas tudo bem, abafa, correria, todo mundo sabe como é. O importante é que eu voltei pra gente voltar a conversar sobre uma coisa que a gente ama, que é o quê? Viagens. Vamos falar sobre viagens. Hoje eu vim falar sobre uma viagem minha em específico, que foi a última que eu fiz. Inclusive, o último vídeo do canal, o último vlog foi dessa viagem, que eu fui para onde? Fui belíssima, maravilhosa, para Cancún. Eu fui muito mais cedo do que eu imaginava, porque, assim como você deve ter tido a reação quando eu falo Cancún, é o quê? Não, Nossa, rica. Nossa, viajar pra Cancún deve ser muito caro. de fato é caro, porque as coisas lá não é barata não, tá? Mas, abafa, eu vou falar sobre isso em um outro vídeo. Mas, quem me segue no Instagram, inclusive se você não segue lá, já segue aí, ó, @RaíraRover, que você tá perdendo, rola uns conteúdos por lá também. Quem me segue no Instagram já viu que eu postei quanto eu paguei nessa viagem, que foi R$ 2.600. E por que esse valor é tão absurdo? Primeiro porque R$ 2.600 para ir para Cancún é muito barato. E segundo porque eu até agora não falei o detalhe que eu fiquei em um resort all inclusive. E assim, eu nunca tinha ficado num resort all inclusive na vida. Então, pra mim, eu fui pra Cancún, fiquei em um resort. Eu não achei nunca na vida que eu fosse ter essa experiência tão cedo, assim, pensava daqui a, sei lá, 30 anos, vai. Que a gente já tá um pouquinho mais capitalizado, né? Imagina assim. Mas não, fui agora. Faz 2 meses que eu fui. Então eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência, como que eu fiz pra fazer isso, né? E sem mais delongas, eu consegui viajar para Cancún pagando R$ 2.600, 5 diárias, um resort all inclusive. Então você podia chegar lá, comer, beber à vontade, incluindo bebidas alcoólicas, tudo que vocês podem imaginar. E os voos, então sim, foi os voos mais as 5 diárias no resort, total R$ 2.600 por pessoa. Eu fui com meu namorado, então, cada um pagou 2.600 por pessoa. Especificamente foi 2.640 e pouco, não lembro. Eu vou botar aqui exatamente o valor. E aí, enfim. Então, eu vim trocar aqui com vocês figurinhas sobre como foi essa minha viagem, essa minha experiência com a URB, na verdade. Eu vim falar sobre a empresa, sobre como que eu consegui viajar, porque quem acompanha aí, se você já ouviu falar dessa empresa, ultimamente está bem mal falada e a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Então, bora lá. Não se esquece de deixar o like aqui no vídeo para poder me ajudar a dar aquela engajada, né? Dar aquela motivada, vocês já sabem como é que é. Deixa eu primeiro explicar o que é a URB. A URB é o hotel urbano, né? Antigo hotel urbano, se eu não me engano. Eles trocaram de nome e aí oficialmente hoje em dia é só URB. E o que acontece? A URB vende pacotes muito baratos mesmo, tipo assim, bizarro. Tanto que, né, Cancún, R$ 2.600, as diárias e o voo, você não acha esse preço em lugar nenhum. Tem várias viagens, tá? Vários pacotes, nacional, internacional. Você consegue só, às vezes só hospedagem, enfim, eles praticam preços bem baratos. E como que eles conseguem praticar esses preços bem baratos? A URB trabalha com o que eles chamam de datas flexíveis, que é, você compra a sua viagem, só que você não sabe quando que você vai viajar. E eu já vou explicar isso, até porque eu tive um mega problema com a URB, tá? Então vamos por partes. Então, como que funciona isso? Eu comprei o meu pacote, gente, ano passado. Eu fiquei 1 ano pagando essa viagem. E isso é um detalhe também, tá? Para você poder comprar com a URB, os pacotes mais baratos sempre vão ser para as datas mais longe. Então, você compra hoje para viajar daqui a 1, 2 anos. Só que onde que mora justamente o primeiro problema? Quando você compra essa passagem, esse pacote, você está comprando um pacote, uma garantia de que você vai viajar. Porque quem já assistiu o meu vídeo de como encontrar passagens aéreas mais baratas, inclusive é um vídeo bem legal, vou deixar aqui. Se você já assistiu esse vídeo, você vai saber que eu falei que você só consegue comprar um voo no período de 1 ano. Então, se você está comprando um pacote que é para daqui a 2 anos, você está comprando um pacote que ainda não existe. Então, existem sim alguns riscos. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender sobre essa questão de datas flexíveis da URB. Então, eu comprei o meu pacote em fevereiro de 2022 para viajar em março de 2023. 1 ano e 1 mês aí, né? Foi dia 5 de fevereiro, mais especificamente, que eu comprei
o meu pacote para Cancún. Quando eu comprei, qual que era a regra que estava valendo? Até porque rolou umas treta aí, uns bafafá, que eu vou dar uma leve comentada sobre também, que mudou umas coisas dentro da empresa, então tá mudando, assim. Até por isso que eu demorei um pouquinho pra trazer esse vídeo, porque eu queria ver como ia ser o desenrolar de tudo, da história, enfim. Vamos lá, então como é que funciona a Urbi? Quando você entra lá no site, você vai comprar. Quando eu comprei, eles estavam falando que o quê? Você vai sugerir 3 datas pra você fazer aquela viagem. Então, por exemplo, no meu caso, eu queria viajar em março. E aí, também tem uma regra quando você vai botar essa data. Você tem que indicar essa data até 60 dias depois da data que você está comprando. Então, se eu comprei o pacote hoje, eu não consigo indicar que eu quero viajar, tipo, amanhã, daqui a 2 semanas, porque eles precisam ter um tempo para se ajustar ali, né? Então, ok. E aí, tá, dito isso, como que eles fazem então? Você tem esse prazo aí de 60 dias, né? Então, você compra o pacote, pode indicar a primeira data daqui a 2 meses. E essas datas, elas precisam ter um dia entre elas de distância. Eu não lembro exatamente quanto que é, mas acho que são 5 dias. Mas, tipo assim, você tem que, sei lá, dia 7, você vai indicar dia 7, dia 15 e o dia 20, sabe? Um negócio assim. Você não pode também indicar, tipo, dia 20, 21 e 22. Então, essa é a segunda regra para você poder aí usufruir desses pacotes baratíssimos da Urbi. E aí, eles te informam que também você vai ficar sabendo a data da sua viagem em 45 dias, em até 45 dias antes da primeira data que você sugeriu. Então, se você sugeriu março, ali na sua primeira data, a data mais próxima, né? Em até 45 dias antes dessa data, dá ali um mês e pouquinho, um mês e meio, né? Em até 45 dias antes dessa data, você vai ter as informações da sua viagem. Em teoria, tá? Vamos lembrar que isso aqui é o que eles prometem, é o que tá no site quando você entra. E aí, ok, o que tem hoje escrito no site deles, que eu vou até ler aqui pra vocês, ó. Eles falam sobre a disponibilidade promocional de voos, então vamos lá, vou ler, ó. Após você preencher o formulário que você indica a data, né? Nós vamos checar a disponibilidade promocional dos voos nas datas sugeridas. Em aproximadamente 45 dias antes da data sugerida mais próxima, podemos enviar as opções de voos para você confirmar ou recusar. Tem uma observação. O prazo para nós enviarmos a opção de voo só termina no final da data de validade do pacote. Porque eles fazem pacotes do tipo assim, de janeiro de 2024 até dezembro de 2024. Então, você tem esse período inteiro para utilizar o seu pacote, ou seja, né, para você poder viajar. E aí, o que tá assim nas informações importantes? Ó, se houver tarifário promocional nas datas sugeridas, enviamos a opção de voo dentro do período da data sugerida por você, então a data que você vai botar. Depois fala assim: se o tarifário promocional estiver indisponível nas datas sugeridas, se não tiver, enviamos uma proposta com uma data diferente dentro do período de validade do seu pacote. E é aqui que eu tive problema. Eu vou explicar aí a saga para vocês, mas vamos primeiro entender como que funciona a Urbi e eu já entro nesse detalhe. Porque o quê? Eles chegam para você e falam, olha, não tem essa data aqui. Você pode ir nessa data aqui? Então, sei lá, você quer ir no dia 20, mas no dia 20 não tem. Eles te dão a sugestão de você ir, sei lá, no dia 25. Ah, não, dia 25 pode, tá perto da minha data, você aceita e tá tudo certo, beleza, você viaja, incrível. E aí, esse detalhe também tem aqui, ó. Se a opção de voo sugerida e enviada não se encaixar no seu planejamento, você pode recusar a proposta e em até 30 dias nós enviaremos uma nova opção para você poder escolher, né? Então, tipo, eu falei, eu quero ir dia 20. Aí eles vão me responder e falar, dia 20 não tem, tem dia 25. Aí eu falo, não, dia 25 não posso. Aí eles vão, ir dia 15. Então, isso é o que, teoricamente, eles fazem, né? E aí, qual foi o problema que eu tive, que é o problema que muitas pessoas estão tendo? Chega a data e a Urbi simplesmente não envia a data da viagem. Não envia a confirmação, os pacotes, os voos, a confirmação da viagem de fato. E aí, vamos lá, senta aí, você tá num lugar confortável, pega uma pipoquinha, porque senta que lá vem história. Como eu falei, eu comprei essa viagem em fevereiro e aí eu fui pagando, tanto que nem foi tão pesado, porque, gente, eu parcelei em 12 vezes essa viagem. A parcela deu R$220, então
durante um ano eu fiquei pagando R$ 220 para poder ir para Cancún. No final, que eu consegui viajar, foi ótimo, foi muito barato e vale muito a pena, né? Porém, o estresse, não sei se vale tanto a pena assim. E aí vocês vão avaliar pelo que eu vou contar aqui. Que vamos lá, o que aconteceu. Desde agosto do ano passado, o México, ele pede visto aos visitantes brasileiros. Inclusive, recentemente eu vi que tá para mudar isso, que eles vão parar de exigir e tal, mas não sei. Hoje eles ainda pedem e desde agosto de 2022 eles estavam pedindo. Então, talvez isso mude futuramente, não sei aí qual vai ser a atualidade desse vídeo no momento que você está assistindo. Por conta dessa mudança meio repentina, ficou muito difícil para agendar o visto, porque você tem que fazer um processo muito parecido com o processo americano, de ir lá e tal, um processo super chato. E aí o João, que é o meu namorado, ele foi fazer o processo, ele teve que fazer o processo, porque a gente comprou em fevereiro, e em agosto passou a ter que ter esse visto a ser obrigatório. Só que estava difícil de marcar as entrevistas, como eu falei, por causa do grande volume. E aí o João teve que embarcar no dia 29 de dezembro para ir para o Rio de Janeiro, super assim, zero planejamento, gastou dinheiro para poder tirar o visto mexicano. No dia 5 de janeiro, ou seja, um pouquinho depois do João ter ido para o Rio, gastado dinheiro, tirado o visto, ele teve que dormir lá porque teve problema com a documentação, foi uma dor de cabeça. A gente recebe um e-mail da URB falando que não teria disponibilidade tarifária promocional para as datas que a gente enviou e que, portanto, a gente teria que enviar datas para o segundo semestre, ou seja, julho. Só que tem um porém. O visto que o João recebeu vencia em junho de 2023. Então, como que a gente viaja em julho, sendo que ele gastou dinheiro? E aí a gente rebateu isso para eles. A gente falou, olha, a gente não consegue viajar no segundo período e a gente gostaria que isso fosse levado em consideração e tal. Reclamamos com eles, falamos que não ia ter a possibilidade da gente viajar na data que eles estavam querendo. E nisso, eles tinham até o dia 21, se eu não me engano, 21 de janeiro para mandar a data que a gente viajaria. Então a gente já estava ali na expectativa. Quando chegou esse e-mail no dia 5 de janeiro, a gente pensou que era falando sobre a viagem, né? Que estava tudo certo, dando a confirmação. E a gente recebe o e-mail de que a gente, na verdade, não ia conseguir viajar. E aí a gente viu em grupos do Facebook que isso estava acontecendo com muitas pessoas, que eles estavam tendo que remarcar suas viagens, porque eles pediam no formulário que a gente desse novas datas. Só que não é o que está escrito no regulamento deles, que você vai ter novas datas. O que está escrito é que eles vão sugerir novas datas para você escolher. E o problema estava sendo justamente esse, porque tinha muita gente, o que era o nosso caso, o meu e do João, e também muitas outras pessoas no Facebook falando, não era a questão da data. A questão é que tinha que ter uma data e eles não enviavam de jeito nenhum. E aí, como a gente viu, reclamamos com eles pelo chat. E aí começou toda a dor de cabeça. A gente entrou com reclamação no Reclame Aqui, eles davam prazo e não cumpriu o prazo. Aí eu tentei ligar pra lá, entrar em contato no chat, registrei reclamação no Reclame Aqui, tentei reclamar no Facebook, no Twitter, um super estresse, uma mega dor de cabeça. Até que eu vi que não ia ter jeito, o meu namorado e eu, a gente decidiu entrar na justiça contra eles. Porque simplesmente eles não estavam cumprindo com o que eles tinham vendido, né? Assim, Código de Defesa do Consumidor. A gente entrou com essa liminar no início de fevereiro, então a gente deu aí, foi mais ou menos um mês da gente tentando esse contato com eles, tentando ter uma resposta e nada. E aí a gente, depois de alguns dias, conseguiu uma liminar dando a ordem que o serviço fosse cumprido, né? A gente pediu lá uns danos morais, danos materiais, tudo bonitinho, entramos sem advogado no Pequenas Causas. E a gente viu que outras pessoas fizeram isso e também conseguiram viajar. Só que isso aconteceu, gente, há 2 meses. Eu já vi pessoas agora que mesmo com a liminar, eles não estão marcando e não sabe-se como que vai ser daqui pra frente, né? Essa questão com a URB tá em constante atualização. Mas a gente conseguiu a nossa liminar, acho que 1 semana depois, 2 semanas depois. E a gente ficou sabendo no dia 14 de fevereiro que a gente conseguiria viajar. Eles mandaram pra gente as opções dos voos, a gente aceitou. E, graças a Deus, não tivemos nenhum problema lá na viagem. Por que eu tô falando graças a Deus? Porque, como eu falei, o que tá acontecendo com a URB? Eu tenho uma aluna que ela já viajou com a URB, falou que deu tudo certo na primeira viagem que ela fez e tal. Primeiro, eu acho que porque era uma viagem nacional.
E segundo, que isso aí não tem nenhum dado, ninguém falando nada certo, tipo, é isso, mas eu vi pessoas falando que desde a pandemia que a URB não está conseguindo cumprir com o grande volume de pacote que eles estão vendendo. Tanto que se você entra no site hoje, você vai conseguir comprar um pacote com eles. Você entra lá e consegue. Então, assim, é muito complicado essa questão, porque eles vendem e depois ganham os clientes no cansaço. Porque é muito difícil, assim, eles dão prazo, só pra gente, eles deram uns 3 prazos diferentes, e a gente logo entrou na justiça, porque a gente já tava ligado ali como que tava rolando essa questão com a URB, que tava sendo difícil. E uma questão que a gente também bateu foi, eles estavam alegando que não tinham disponibilidade tarifária promocional, só que no grupo do Facebook a gente via várias pessoas recebendo datas para viajar em março. Então a gente também anexou isso no processo, pessoas no WhatsApp também, no grupo do WhatsApp, recebendo viagem, recebendo a data. Então a gente alegou que eles falaram pra gente que não tinha essa disponibilidade promocional, mas eles estavam emitindo os pacotes. Então, se você me perguntar, Raíra, você recomenda a URB? Cara, eu não sei se vale a pena o estresse, porque você compra uma coisa não sabendo se você vai receber, porque você pode dar sorte de você conseguir viajar ou não. Recentemente eu vi no Instagram, eles postaram, a URB postou um pronunciamento oficial falando que eles estão ali com um processo interno, remanejando várias coisas, o CEO mudou. Saiu um vídeo, gente, quem tá ligado com essa questão da URB, saiu um vídeo onde o CEO, ele debochava dos clientes, das reclamações. Se você entra no site do Reclame Aqui, a nota da URB é péssima. Você vê vários clientes agora acontecendo, sabe o quê? Chegando no lugar e a hospedagem não foi paga. Imagina se eu tivesse chegado lá em Cancún, no resort, e a mulher olhasse pra mim e falasse, olha, você tem que pagar. Detalhe, vou falar pra vocês, eu olhei no Booking quanto que daria pra eu pagar, se fosse em reais, a minha hospedagem do resort que eu fiquei lá em Cancún, que foi D100. Um próximo vídeo, gente, eu vou trazer o tour pelo resort, minha opinião sobre o resort, o que eu achei, mas só pra esse vídeo não ficar muito longo, isso vai ser depois, tá? Então vem aí, se liga no canal se você quiser ver esse vídeo. Então imagina se eu tivesse chegado naquele resort que custava R$7.000 as 5 diárias, eu olhei no Booking pelo período que a gente ia ficar, e ela simplesmente falasse, ah não, desculpa, sua hospedagem não tá paga. Eu não sei como é que seria, a gente teria que achar outro lugar depois de, tipo, quase 24 horas de viagem, porque a gente teve que pegar um ônibus daqui do Espírito Santo, que é onde a gente mora, eu e meu namorado, pro Rio de Janeiro, era da onde o nosso pacote saía. A gente pegou o voo pro Panamá, Rio de Janeiro, Panamá, Panamá, Cancún. Foram 18 horas de voo, se eu não me engano, ou 18 horas de viagem. Foram 18 horas de viagem, na verdade. Então, assim, imagina, depois gera um transtorno, gera um cansaço. Então, eu vi que vários hotéis também não estão aceitando clientes URB mais, porque eles estão tendo problema com o pagamento. Então, assim, a empresa tá toda irregular, pelo que parece. Eles estão com problema com o CEO. Falou que agora trocou, mas também não sabe. E em relação ao meu processo, ainda tá rolando aí na justiça. Eu nem sei se eu poderia muito estar falando sobre isso, acho que sim, né? Nem sei se muita gente vai ver, então não tem problema. O processo está rolando ainda, então depois qualquer coisa no Instagram eu atualizo vocês, porque a gente ainda tá com os danos morais contra eles, por causa de todo esse transtorno, né, de ter que entrar na justiça e tal. E a gente vai ver, né, assim, a própria juíza, quando botou lá na liminar, eles falam que quando você vende essa oferta de datas flexíveis, você assume o risco de não ter, talvez, aquele preço naquela data e tal. Então, assim, a juíza botou lá, né, que considerou a conduta da URB abusiva, foi unilateral, só eles decidiram, né. Então, gente, vale aqui mais uma vez, eu tenho um vídeo falando sobre o Uruguai, que eu quase fiquei sem teto lá, vou deixar aqui também, falando sobre ir atrás dos direitos de vocês. Então, assim, leiam muito bem tudo que tem no site, porque, de novo, a gente só conseguiu por causa ali da insistência, eu falando com eles que a gente não ia conseguir viajar, que a gente tinha questão do visto, porque talvez se não fosse essa questão do visto do João, a gente até teria aceitado viajar depois, né? Mas, gente, tem que saber muito dos seus direitos, tem que reclamar mesmo. A gente tem pouquíssimo hábito de reclamar das coisas, mas tem que reclamar porque você pagou por aquilo, né?
E mesmo que tenha sido barato, é o valor que tá ali, é o valor que você pagou e o valor então é esse, sabe? No mais, espero poder continuar ajudando vocês sempre. Eu vou falar mais sobre Cancún. Tenham paciência comigo que eu estou uma finalista, estou em final de período escrevendo TCC e tá difícil manter a saúde mental, fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu tento. E muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Gente, muito obrigada. Tchau, tchau.